Olha, o MXRF11, que é simplesmente o fundo imobiliário mais popular do Brasil, com mais de 1 milhão de cotistas, tá dando o que falar, né? A cotação deu uma balançada e o que doeu no bolso de muita gente, o dividendo mensal diminuiu. E aí fica aquela pulga atrás da orelha, né? Será que isso é o começo do fim dos dividendos que a gente se acostumou? Ou é só o mercado sendo o mercado? É um sinal de problema ou é um movimento natural, quem sabe até saudável para o fundo? Bom, é para responder isso que a gente vai fundo nos números agora e entender o que está acontecendo de verdade. Mas, antes de a gente continuar, aquele nosso aviso de sempre, que é super importante. Essa nossa conversa aqui é para a gente aprender junto, tá? É uma análise técnica e educativa. Não é, de jeito nenhum, uma recomendação de compra ou venda. A ideia é trazer os dados, o contexto, para que cada um tome suas decisões com mais clareza. Beleza, vamos lá. Primeiro ponto, para a gente entender o porquê de tanto barulho, a gente precisa falar de um negócio que mexe com a cabeça de todo investidor. Porque essa pequena mudança no dividendo pareceu tão gigante, a resposta está num tal de viés cognitivo. A gente está falando de uma mudança de 10 centavos para 9 centavos e meio por cota. Numericamente, parece pouco, né? Mas para quem conta com aquele dinheirinho caindo todo mês, essa diferença acende um alerta. E é aqui que entra um conceito-chave da psicologia financeira. É o seguinte, muita gente ficou, digamos, ancorada naquele dividendo de 10 centavos. Sabe, esse número virou a referência, o normal. E aí, quando vem qualquer coisa abaixo disso, o cérebro já interpreta como algo ruim, de forma quase automática. Mesmo que a explicação seja outra, completamente diferente. Tá, mas e qual é a história real por trás disso? A gestão foi bem transparente. Para conseguir manter aqueles 10 centavos por tanto tempo, o fundo estava usando as próprias reservas, o caixa, para completar o pagamento, sabe? Então, o que a gente está vendo agora não é que o fundo piorou, é uma normalização. É o fundo aliando o pagamento com o que ele realmente está ganhando agora. Se a gente parar para pensar, essa decisão mostra uma gestão bem prudente, né? E transparente. Em vez de ficar queimando caixa só para manter as aparências, o fundo se ajusta. Ele se ajusta à realidade para garantir a saúde dele lá na frente num longo prazo. Ok, então o dividendo foi ajustado por causa do caixa. Entendido. Mas por que o resultado do fundo caiu em primeiro lugar? Bom, para entender isso, a gente tem que tirar a lupa de cima do fundo e olhar para o cenário maior, para a economia do Brasil. O MXRF11 é um fundo de papel. Isso quer dizer que ele investe principalmente em dívidas do setor imobiliário, os famosos CRIs. E aqui está o pulo do gato. Se a gente olhar a carteira dele, quase 80%, 79% para ser exato, está ligado diretamente ao IPCA, ou seja, a nossa inflação oficial. E aí a lógica é bem simples. Pensa comigo, se a maior parte dos investimentos rende inflação mais uma taxa, o que acontece quando a inflação diminui? Exato, o rendimento total também diminui. Isso não quer dizer que o fundo está mal das pernas ou que os ativos são ruins. Significa só que aquela parte do rendimento que variou para baixo acompanhando a economia. E se a gente olha para o passado recente, é exatamente essa foto. A gente veio de um período de inflação lá em cima, o que ajudou a turbinar os rendimentos. Agora, a inflação deu uma acalmada, uma esfriada. Então essa queda nos dividendos é, em boa parte, um espelho desse movimento da economia. Beleza, a parte dos dividendos está mais clara, certo? Agora vamos para outra grande dúvida, e o preço da cota. Aqui é muito, mas muito importante mesmo separar o preço que aparece lá na tela da corretora do valor real do fundo. E para ajudar a gente nessa análise, existe um indicador famoso, o P sobre VP, ou preço sobre valor patrimonial. De um jeito bem simples, ele mostra se o preço que o mercado está pagando por uma cota está caro ou barato, quando a gente compara com o valor real de tudo que o fundo tem. E o número mágico para essa nossa análise é esse aí, o valor patrimonial de cada cota do MXRF11, que seria o seu preço justo teórico, está ali na casa dos R$ 9,49. É esse valor que vai ser nossa régua, nossa referência para saber se o preço lá na bolsa está fazendo sentido ou não. Então, como a cota está sendo negociada acima dos R$ 10, o tal do P sobre VP fica ali entre 1,02 e 1,03. O que isso quer dizer na prática? Que quem compra o fundo hoje está pagando um ágio, ou seja, um prêmio de 2 a 3% a mais do que os ativos do fundo realmente valem. E aí, o que fazer com essa informação? Bom, para quem já é cotista, não parece ser motivo para pânico. Os fundamentos do fundo continuam os mesmos, bem sólidos. Agora, para quem está pensando em entrar agora, a palavra é cautela.
Comprar pagando esse prêmio, esse ágio, aumenta o risco de uma correção no preço da cota lá na frente. Beleza, já entendemos o presente, o que aconteceu até aqui. Mas a gente sabe que investir é sempre olhar para frente, né? Então, o que a gente precisa ficar de olho para entender o que vem por aí para o MXRF11? O recado principal é esse. É hora de soltar aquela âncora do dividendo que ficou para trás e começar a olhar para o potencial de geração de renda do fundo daqui para frente. O jogo mudou de foco. E para isso, tem alguns pontos para a gente ficar de radar ligado. Primeiro, as decisões do Banco Central sobre a Selic, porque isso mexe com todo o mercado. Segundo, os próximos números da inflação, o IPCA, que a gente já viu que bate direto no rendimento. E por último, olhando para dentro do fundo, tem que acompanhar a maturação de outros investimentos que ele tem, como as permutas financeiras, que lá na frente vão começar a gerar mais caixa. No fim das contas, o que essa análise toda mostra é que a situação atual não é um desastre, mas sim um movimento cíclico e até esperado, considerando todo o cenário econômico. Nesses momentos, ter calma e pensar no longo prazo costuma ser a jogada mais inteligente. E agora, depois de toda essa conversa, essa queda nos dividendos soa mais como um motivo para ter medo ou como uma janela de oportunidade? A resposta, claro, vai depender muito da estratégia e do perfil de cada um. O mais importante é que qualquer decisão seja tomada com base em análise, em dados, e não só no calor do momento ou no barulho do mercado. Se gostou, curta e compartilhe. Não esqueça de se inscrever no canal. Importante, este conteúdo não configura análise ou recomendação de investimentos.